Olá pessoal, sejam todos bem-vindos novamente ao seu curso de JDA Discord. Esta aqui é a 7ª videoaula, vamos continuar falando do assunto de banco de dados, a fim de gravar as informações, do nosso servidor para o nosso bot aqui. Por exemplo, um ADM pode definir um prefixo de comando desse servidor aqui, dev. Por exemplo, exclamação, outro servidor pode definir outro tipo de prefixo. Então, se o meu bot reinicia, ele mantém as configurações gravadas, para não perder as configurações que o ADM fez a gosto, no servidor. Então, vamos aqui na pasta do curso de JDA. Vou criar a pasta do vídeo 7. Você não precisa. Só quando formos baixar alguma coisa, aí eu aviso, tá? Aqui é só para mim manter o controle, para mim gravar aqui as capas dos vídeos, os vídeos em si, Beleza, vamos acessar o nosso projeto aqui no IntelliJ. Enquanto isso eu já vou pegando um novo token aqui do nosso DevBot. Copy. Vou passar aqui em Create do JDA Builder aqui, na classe DevBot. Deixar ele carregar. Então aqui no Create, eu vou passar um novo token válido. E vamos iniciar para ver onde paramos na videoaula passada. Então eu tinha testado aqui, prefixo e tal. Antes, vamos ver o que temos no nosso banco de dados aqui, na tabela Guild, TB Guild. Dá 2 cliques aqui, temos as informações. Para este servidor, o prefixo é exclamação, para este outro é cifrão. Eu tinha mudado manualmente aqui. Hoje nós vamos implementar um comando para que um ADM mude o prefixo através de um comando. Então vamos ver se está funcionando aqui. Exclamação prefix. Tá, beleza? E para o decoders, o prefixo é cifrão. Cifrão prefix. Tá, beleza. Então, agora vamos aqui na classe prefix, já que eu criei ela no vídeo passado, vamos utilizar ela. Simplesmente eu vou criar outro comando aqui. If args, ou seja, se o primeiro argumento, a primeira palavra aqui, for o que? Equals ignore case, Então, se ela for devbot prefix map get event.getGuild.getID, isso aqui, ó, é o meu prefixo em vigor no servidor. No caso do dev, é o exclamação. E aí o comando em si aqui, a palavra-chave, vai ser setPrefix. Então se eu digitar exclamação setPrefix, o que eu quero fazer? Eu vou dar um replace nesse prefix map para este servidor aqui que eu estou pegando. Então é muito fácil, devbot.prefixmap.replace. Então vamos mudar no map, na memória do Java, Então event.getGuild. Eu posso passar aqui o valor antigo e o novo valor, ou simplesmente passar um valor que ele vai substituir. Ele não precisa saber qual era o valor antigo, eu acho. Vamos ver se funciona assim. GetGuild. E na sequência aqui, eu vou passar o argumento 1 na posição 1, por exemplo. Se eu digitar exclamação setPrefix, aí eu quero mudar para interrogação, por exemplo. Essa interrogação é o args 1. Simplesmente vamos passar aqui o args na posição 1, da mesma forma que fizemos no vídeo passado. O caractere na posição 0, tá? Vamos consertar isso, não se preocupe. Mas assim eu só vou mudar no map, na memória do Java. E quando o meu bot reiniciar, ele vai voltar e vai pegar o que já está no banco de dados de novo. Então se eu mudar para interrogação, quando o meu bot reiniciar, se de repente o servidor fica offline e volta depois de um tempo, ele vai pegar o que está gravado no banco de dados. Então eu tenho que mudar aqui no banco de dados também, tá? Não basta eu mudar apenas no map. Para a gente mudar no banco de dados também, vamos fazer aqui um método que é o update. Então, ó, o CRUD significa isso.
criar, nós utilizamos este método com esta SQL, create table, aí read, que aqui no caso é o nosso select, que ele está pegando as informações e lendo. O update a gente vai fazer agora, tá? Depois vai faltar o delete, se a gente precisar deletar algum registro. Então aqui tem o select, vamos colocar na ordem, né? Então create, depois insert, depois select, e se eu quiser update, e eu quero, vamos criar um public static void update. Ainda não sei o que vamos precisar ali, mas eu vou copiar aqui do insert, pode ser, essa SQL com os statements. E a SQL aqui, a query, vai ser a seguinte, não vai ser insert, obviamente, vai ser update. Então o update é o seguinte, update a tabela guild, daí set para defina. Então atualize a tabela guild, defina o que? Precisamos do args1, que no caso aqui nós vamos utilizar aqui um char, vamos chamar de new prefix. Lá no prefix eu vou chamar esse crew de update e vou passar um novo prefix, que é o args1, ponto caractere na posição 0. Então aqui eu já estou passando, então ó, new prefix. E da mesma forma que fizemos aqui e nos outros, né, no text block do Java 13, a gente vai precisar colocar porcentagem %s, e esse porcentagem %s vai ser formatado para, então aqui depois do text block, formatted new prefix. Então agora esse porcentagem %s equivale a new prefix. Então ainda não está certo, porque aqui antes eu preciso falar quem vai receber esse new prefix. É o prefix, a coluna prefix aqui, ó. Então defina prefix como igual, né, no caso ali, igual new prefix. Esse update aqui tá, falta aqui ainda onde, né, where. Então where guild ID for igual, eu preciso também do guild ID, acabei de perceber, string guild ID. Então vamos passar antes aqui o event.getGuild.getID. Vou voltar no update e aqui a gente passa o guild ID. Opa, não é esse. E eu também esqueci que a gente precisa do porcentagem %s e novamente aqui guild ID. É isso então. Esta é a SQL que a gente precisa para fazer um update na tabela guild, mudando o prefixo que já estava lá, que no caso do servidor dev é o exclamação, para o new prefix. Opa, calma aí. New prefix que está aqui. E onde? Apenas onde guild ID for igual ao guild ID que eu passei, para identificar o servidor, né? Ok, vamos adicionar SQL exception à assinatura do método e isso aqui já deve funcionar. Vai ter alguns problemas, a gente vai resolvendo, tá? Então, o nosso comando update set prefix aqui já está mudando no map e em seguida ele muda no banco de dados. Ele precisa aqui de um surround with, porque ele pode lançar uma exceção, né? Aqui essa
essa classe aqui, esse objeto dessa classe, nem a assinatura do método a gente adicionou SQL exception. Deixa eu ver. E a gente não pode aqui. Beleza. Então vamos testar se vai mudar corretamente quando eu digitar set prefix e o novo prefixo. Mas vamos adicionar jda.add event listener. Ah não, o prefixo já está ali. Eu criei na mesma classe, né? Então, como eu criei na mesma classe prefix, essa classe já está estendendo o listener adapter. É só a gente testar então. Vamos em run, stop and run. Vamos ficar de olho no banco de dados aqui, ó. Eu estou atualizando e ele está exclamação. Agora eu vou utilizar aqui o prefixo em vigor, que é exclamação, set prefix. Vou definir o interrogação agora. Ele não falou nada porque eu não pedi para falar, né? Mas vamos ver no banco de dados. Deu erro, aparentemente. Ele não mudou. Vamos ver por quê. Not null. Beleza, é aquilo também da parte do aspas simples que a gente fez na videoaula passada, ou foi na retrasada. Porque aqui ele precisa ser colocado entre aspas simples aqui e aqui também. Beleza? Vamos testar novamente, reiniciando o bot. Reiniciou com sucesso. Vamos utilizar o mesmo comando, o prefixo em vigor e o novo prefixo. Adicionamos, não deu erro nenhum. Na tabela guild está lá interrogação agora, tá? Uma vez que aqui está interrogação, também precisa estar na memória, né? No map. Então, se eu tentar utilizar agora aqui exclamação prefix, não vai funcionar, porque o prefixo é agora interrogação. Pronto, já mudamos o prefixo. Então, se a gente quer mudar o prefixo, simplesmente a gente digita o prefixo em vigor, que no caso é interrogação, set prefix e um caractere. Vou colocar o caractere e-comercial aqui, ó. Mudou já, só não mostrou para mim. Então agora se eu digito e-comercial prefix, tá lá. E aqui, no banco de dados, se a gente atualizar, ele também muda, né? Agora vamos tentar mudar o do servidor decoders. O prefixo em vigor é o cifrão, set prefix. O novo eu quero que seja então barra. Já mudou. Se eu dar um barra prefix, tá lá. Então aqui a gente já fez os métodos de mudar o prefixo com um comando, tá? O método, né? O comando, aliás. E a gente precisa avisar que mudou. Então, por agora, eu vou definir aqui uma mensagem, como a gente fez aqui em cima. A mensagem avisou que o prefixo para esse servidor é tal, e agora eu vou fazer uma mensagem para avisar que foi mudado. De fato, foi mudado o prefixo. Então, depois que mudou aqui, depois do try catch, pode ser, o prefixo foi alterado para... E aí, ó. Simplesmente pega o prefixo em vigor. Depois que mudou, já era. Só pegar o que está em vigor. Vamos dar um stop and rerun. Voltar no nosso servidor aqui. O prefixo em vigor é o barra. Então, set prefix. Agora eu vou colocar o asterisco. Pronto. O prefixo foi alterado para asterisco. Depois, asterisco. Set prefix. De novo, cifrão. O prefixo foi alterado para cifrão. Se a gente checar, de fato é cifrão. Então é isso, pessoal. Muito simples, muito lógico, não é difícil de entender. Que a gente está fazendo aqui com que ele coloque o novo prefixo no map deste servidor que eu digitei e em seguida também no banco de dados, porque se ele não colocar no banco de dados, quando o meu bot reiniciar,
aqui no método da classe DevBot, onde ele faz um select, ele vai pegar o que estava antes de eu mudar. A próxima videoaula a gente vai ver as permissões, porque você não quer que qualquer membro do servidor digite aqui set prefixo e coloque outro prefixo no banco de dados. Além disso, só para o governo de todos nós, aqui no statement, isso aqui não é muito legal, porque alguém pode utilizar SQL injection, que vai dar até um erro se a gente tentar, né? Por exemplo, se este servidor aqui, dev, tivesse o nome e no nome dele tivesse uma aspa simples, apóstrofe, ia dar um erro no banco de dados, né? No SQL. Então a gente vai utilizar aqui um prepared statement. É um statement preparado para isso. Ele escapa todos esses caracteres, tá? Outra coisa que eu não citei, que pode ser importante para você, eu peço desculpas, é que eu defini o dialeto aqui, ó. Dialect. Eu acho. Dialects. Eu defini o dialeto e talvez eu não tenha mostrado na videoaula, tá? Então, vamos ver onde que é aqui esse dialeto. SQL Dialects. Eu defini como SQLite, tá? Ó, você também faz o mesmo, porque eu não me lembro de ter mostrado na videoaula e pode ser que no seu aí esteja dando aqui um problema na SQL. Não é um problema que vai gerar um erro nem nada do tipo, mas ele vai ficar tipo amarelado aqui, né? Posso até mostrar como que acontece. Então, ó, SQL Dialect, se eu utilizar aqui nenhum, olha como é que fica. Não ficou agora? Aí, ó, tá vendo? Ele fica assim, ó, porque ele não conhece o dialeto. Aí vai em Change Dialect, talvez você já tenha feito isso, né? E muda para SQLite, que a gente está trabalhando aqui. Então é isso, pessoal. Essa aula já está ficando muito longa também. No próximo a gente continua. E muito obrigado para todos que estão apoiando aí. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que eu respondo prontamente. Até a próxima videoaula. Valeu!